Esse é o NutriPod, o seu podcast focado em nutrição comportamental e funcional. A união imbatível para você encontrar o equilíbrio alimentar, ter mais saúde e atingir a sua melhor forma corporal. O nosso NutriPod de hoje vem com um assunto que causa polêmica há muitos anos: o jejum intermitente. Se você quer saber se o jejum é eficiente, se é para você e como funciona, me acompanha aqui neste episódio. O assunto se intensificou entre a população em geral a partir de 2009, depois da publicação de um estudo científico que foi realizado durante 20 anos envolvendo macacos, afirmando que a restrição calórica, sem desnutrição, retarda o envelhecimento e prolonga a longevidade. Atrasa o início de doenças associadas à idade, reduz a incidência de diabetes, câncer, problemas cardiovasculares e atrofia cerebral. Mas o que tem a ver a restrição calórica com o jejum? Jejum não tem uma definição única. Jejum não é a ausência de alimentação. Podemos chamar de jejum uma restrição calórica, onde a pessoa passa a consumir menos calorias do que habitualmente. Existe o jejum fisiológico, e esse sim é o que não se consome nada, apenas água. E temos também o jejum metabólico, que é o que se consome alimentos de muito baixa caloria e que não estimulam a produção da insulina. Cada um destes jejuns tem uma indicação, uma função, e dependendo do que você almeja, pode ser benéfico ou te trazer problemas à saúde. Independentemente do tipo, o jejum intermitente compreende um padrão alimentar no qual você se submete a períodos de privação de alimentos com reduzida ou nenhuma ingestão energética, intercalados com períodos de ingestão normal de bebidas e alimentos. E a depender do protocolo, pode ocorrer restrição em dias alternados, jejum de dia inteiro e jejum de tempo limitado. O jejum fisiológico, que não há consumo de nenhuma caloria, leva a um processo chamado de autofagia, que é quando as células começam a utilizar as suas próprias estruturas para se alimentar. Esse mecanismo ficou muito conhecido em 2016, quando Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel em Medicina, representando que depois que todas as reservas de energia disponíveis foram utilizadas, há uma renovação de células, contribuindo para promover a longevidade do organismo. Não preciso falar que depois disso, todas as mulheres que tinham esse conhecimento queriam parar de comer para evitar as danadinhas das ruguinhas e permanecer aqui na terrinha por mais tempo, plenas e belas. Porém, esse tipo de jejum não é para qualquer um, pois o período sem consumir calorias para produzir a autofagia é longo, em torno de 24 horas, e só deve ser praticado por aquelas pessoas que já têm uma alimentação equilibrada, levar em consideração a presença ou não de doenças, uso de medicação, dentre outros fatores, sob pena de ocorrer de um simples mal-estar até o coma. Então, não é brincadeira. Esse tipo de jejum também pode ser utilizado de acordo com a decisão de uma equipe multidisciplinar especializada no pós-AVC e infarto, para reduzir a área de necrose e suas respectivas sequelas. A princípio, segundo estudos ainda não conclusivos, esse é o tipo de jejum que mais contribui para melhora da resistência insulínica, problema muito frequente que eu vejo em consultório, em que a pessoa nem imagina que possui, porque não é de costume na prática clínica a solicitação de dosagem de insulina no sangue. Por isso, eu costumo solicitar este exame, já que pode não haver nenhum sintoma. Mas quando há sintomas, o problema já está em uma fase mais avançada e podem sinalizar esse desajuste os seguintes sinais:
mal-estar frequente, fraqueza e fadiga inexplicados, dificuldade de concentração, ganho de peso, zumbido no ouvido, escurecimento da pele em regiões de dobras e pescoço, acne e irregularidade menstrual. Enfim, não é esse o tema, mas vale citar para alertar não só você, mas os seus familiares e amigos. O jejum fisiológico de longas horas também pode ser realizado por pessoas que desejam reduzir a taxa de envelhecimento, melhorar a capacidade cognitiva, ter mais clareza mental, melhorar a memória, pode auxiliar na prevenção de tumores e reduzir o colesterol, risco de AVC e infarto. E atenção! Não pratique exercícios físicos durante o jejum fisiológico de longa duração. Este tipo de jejum não deve ser realizado em dias que o corpo e a mente serão submetidos a outros fatores estressores, como a prática de exercício físico, por exemplo. Como já comentei no vídeo sobre hormônios, emoções e emagrecimento, que está no meu canal do YouTube, o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, não é do mal. O que impera é a dose. Se for de mais ou de menos, irá prejudicar os seus resultados e a sua saúde. Assim, durante o jejum, para não estimular o excesso desse hormônio, o ideal é ter uma programação agradável para o dia, descansar, fazer meditações e ter uma boa noite de sono. Para finalizar, o jejum fisiológico só deve ser praticado com orientação profissional especializada. Agora que já falamos dos principais benefícios do jejum, vamos falar sobre o emagrecimento. O jejum mais conhecido e praticado para esse objetivo é o de 16/8, ou seja, 16 horas em jejum com um intervalo de 8 horas alimentado. Pode ser praticado o jejum completo durante as 16 horas, pode haver consumo de alimentos de muito baixa caloria, em que haverá a quebra do jejum fisiológico, mas não o metabólico. Sendo que neste segundo caso, você pode consumir durante as 16 horas de jejum alimentos como, por exemplo, leite de coco, óleo de coco, manteiga ghee e o bullet coffee, que consiste na adição de gordura de boa qualidade ao café e deve ser utilizado pela manhã. Tudo nas suas medidas conforme a prescrição da Nutri. A maior demanda que eu recebo em consultório é de jejum para o emagrecimento. E neste caso, o jejum metabólico para baixar a insulina já resolve. Mas, se você já parou para ler os estudos científicos a respeito do tema, já deve ter se deparado com a seguinte afirmação: não existe nenhuma diferença no emagrecimento entre aplicar o jejum intermitente ou uma restrição calórica contínua com a prática de atividade física. Traduzindo, não se tem diferença você fazer uma dieta tradicional equilibrada e jejum. Você não vai emagrecer mais ou menos pela prática do jejum. Então, se seu único objetivo com o jejum é emagrecer, não há por que praticá-lo. Na minha prática clínica, eu só faço uso desse tipo de manobra no caso de um platô, que é quando você fica estagnado lá num determinado peso. Caso não resolva e não haja contraindicações, uso o jejum fisiológico de longa duração para aumentar o número de mitocôndrias, que são as estruturas celulares responsáveis pelo uso de energia corporal. Quero ressaltar aqui nesse NutriPod que eu sustento apenas as hipóteses benéficas encontradas na literatura até o momento, bem como o meu ponto de vista com o intuito de reduzir a prática de jejuns altamente arriscados que são amplamente difundidos na internet. Para quem é contraindicado, então, o jejum? Gestantes, lactantes, pessoas que sofrem de anorexia, bulimia, pessoas com baixo peso, gastrite, esofagite, úlceras, pacientes bariátricos que têm pressão muito baixa,
com ansiedade generalizada e depressão, portadores de doenças com ou sem uso de medicações, salvo sob orientação médica. Para finalizar o nosso NutriPod, aqui vão as minhas últimas considerações e reforços. Iniciar a prática do jejum abruptamente provoca mais danos do que benefícios. Assim, não comece a praticar o jejum da noite para o dia. Se você tem uma alimentação desregrada, em primeiro lugar, melhore a qualidade dos alimentos que você consome. Depois, passe a jantar mais cedo e fazer o desjejum mais tarde, até conseguir retirar o desjejum ou o jantar. Sobre o que comer no momento de quebra do jejum. Refeições com baixo teor de carboidratos. Não precisa zerar, mas ter um controle deste macronutriente na primeira refeição é importante para não dar um susto no seu pâncreas, estimulando abruptamente a produção da insulina, que é o hormônio que guarda o açúcar proveniente da digestão dos carboidratos. Reforço: o jejum, como já citei, não é uma estratégia de emagrecimento. Não há diferença em resultados entre praticar uma restrição calórica contínua e a sua prática. O princípio dele é muito mais nobre, relacionado à longevidade saudável, melhora das funções cerebrais, renovação celular, entre outras que já mencionei aqui, ok? Sobre o exercício físico e jejum. Se você não consegue manter a mesma intensidade do exercício quando praticado em jejum, não o faça. Exercício em jejum pode provocar danos à sua saúde. E não faça exercícios durante o período de jejum fisiológico longo. Independentemente das dicas passadas aqui, procure a orientação de um nutricionista. Tenha consciência que as alterações no padrão alimentar repercutem em todo o seu corpo e podem comprometer a sua saúde. A alimentação não é brincadeira, combinado? Eu espero ter contribuído para clarear um pouco o assunto jejum. Um abraço cheio de responsabilidade e comprometimento com a sua saúde da Nutri que aqui vos fala.